Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40:31. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais um tempinho de aprendizado, de estudos da palavra do Senhor. E convidando você para se inscrever em nosso canal. Se inscrevendo, será uma ajuda maior na propagação do nosso canal. Consequentemente, mais pessoas ouvirão a palavra do Senhor. Também compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, enfim, uma participação mais direta neste ministério de divulgação, de ensino da palavra de Deus. Falando sobre o zelo apostólico na prática, na divulgação dos ensinos profundos e misteriosos do Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo misteriosos? Nós mostramos ontem aquele episódio do concílio em Jerusalém. Aliás, o primeiro concílio apostólico, ali os apóstolos reunidos para resolver um problema de ordem doutrinária. E a gente mencionou aquele momento quando um apóstolo mencionou uma profecia, uma palavra do Senhor dita há mais de 500 anos atrás, alusiva ao Evangelho, à graça de Deus entre os gentios. E naquela profecia fala sobre o nome do Senhor sendo invocado sobre os gentios. Note que o batismo em nome de Jesus, que foi o batismo praticado pelos apóstolos, seguindo ordem de Jesus, era mais de que isso, era profetizado. Deus tinha dito há mais de 500 anos atrás que o nome dele seria invocado sobre os gentios. Se você tem o espírito de revelação das Escrituras, você percebe que Deus estava falando daquele momento, aquele momento sublime em que a pessoa é imergida nas águas e antes desta imersão é invocado o nome de Jesus. E mais tarde o apóstolo confirma que todos quantos foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. Note que mistério, note que segredo. Todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte. Parece
assombrosa a notícia. Bem, alguém pode pensar com a mente natural: que estranho comparar o batismo nas águas com batismo na morte. Isto com nossa mente natural. Mas veja, Paulo está falando da nossa identificação com Jesus, que é simbolizada no batismo. Fomos batizados na sua morte. Por quê? Você já aprendeu? Nós já aprendemos que o termo em Cristo quer dizer para dentro de Cristo. Então, ele está dizendo que quando nós fomos batizados em nome de Jesus, aí então a gente foi introduzido em Cristo. E como Cristo Jesus morreu crucificado, pelo fato de a gente ter sido introduzido nele, então nós fomos batizados na sua morte. Devemos notar que no capítulo 5 de Romanos, o apóstolo usa muito a figura, a analogia Adão e Jesus. Lembrem que ele começa dizendo assim: como por um só veio a morte, porque todos pecaram, assim todos morreram por causa do pecado de Adão. É comum alguém dizer: mas eu não tenho nada a ver com Adão. Eu não estava lá. Não importa. Você não estava lá também quando, através de uma relação de seu pai com a sua mãe, você nasceu. Você, nesse sentido, você não estava lá, mas pela geração, hoje, não só você, todos nós carregamos aquele princípio genético de nossos pais, aquelas semelhanças. Por que os pais ficam orgulhosos? Principalmente quando nasce o primeiro filho e alguém vem visitar e vê o neném e diz: olha, é a cara do pai, como que parece com o pai, ou digamos com a mãe. A gente fica orgulhoso. É aquela identificação, aquela ligação sanguínea. Não é diferente no mundo espiritual. Quando Adão caiu, quando o primeiro homem caiu, pesou sobre ele aquela sentença de morte.
E nós, ao nascer, nós trazemos infelizmente, aquela maldição da queda. Já nascemos, o homem já nasce condenado à morte. Por isso que o apóstolo diz, pela transgressão de um só homem, veio a morte sobre todos, porque todos pecaram. A gente pecou em Adão. Mas o apóstolo vai mostrar o contraste, que assim como todos morreram em Adão, todos são vivificados, recebe vida em Cristo. Note, são figuras, coisas análogas que o apóstolo está usando, e quando ele vai falar lá da complementação, onde tudo vai se concluir, ele começa fazendo aquela pergunta. Ele havia dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí então cria-se aquele vácuo, aquele lugar para aquelas indagações. E vamos dizer, ele fala, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça abunde, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Como entender isso? Veja que mistério! Nós que para ele morremos, para ele quem? Para o pecado. Mas aí vem a nossa outra pergunta. Mas como que eu morri? Eu nem estava lá. Mas o texto seguinte, ou seja, nos vídeos seguintes, nós iremos mostrar como isto aconteceu e como ele vai chegar nesse ponto do nosso batismo na morte. Eu fui batizado na morte de Cristo, porque foi invocado sobre mim o nome de Jesus no meu batismo. Eu fui introduzido em Cristo. E quando Cristo morreu, eu morri. Você que foi batizado em Cristo morreu juntamente com Ele. Aleluia, que lindo. Mas vai ficar mais lindo ainda nos próximos vídeos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.